Lindeza, muito bom dia. Começando aqui mais um episódio do nosso quadro Leitura de Fazedor. Estamos lendo juntos o livro Marketing 5.0 do Philip Kotler, Tecnologia para a Humanidade. Vamos lá? Se você perdeu as outras leituras, elas estão sendo colocadas no nosso canal do YouTube, na playlist Leitura de Fazedor, lá no nosso canal. Você encontra o nosso canal no YouTube, pesquisando por Store Labs, Gustavo Aron ou Leitura de Fazedor. Você também encontra a gente para acompanhar as outras partes do livro que você perdeu, tá bom? Feriadão, mó cara de segunda-feira, hoje é sexta. Vamos lá. Estratégias para fazer o cliente migrar para o canal digital. As empresas no quadrante obsoleto e oportuno precisam migrar seus clientes para os canais digitais. São consumidores que ainda dão valor a interações físicas, tendo por isso pouca motivação para migrar para o digital. A estratégia de migração precisa se concentrar em proporcionar incentivo à adesão digital, entregando ao mesmo tempo um valor adicional à experiência online do cliente. Número 1. Ofereça incentivos para virar digital. Para promover interações digitais, as empresas precisam demonstrar os benefícios de passar para o online. Elas podem proporcionar incentivos positivos e negativos, de modo a encorajar a migração digital. Os incentivos positivos podem ocorrer sob forma de satisfação espontânea, como cashback, descontos e promoções ao cliente em plataformas digitais. Os incentivos negativos podem ocorrer sob forma de encargos adicionais em caso da escolha de um método de interação offline. Ou, em casos extremos, as empresas podem suspender o acesso no modo offline. Além de incentivos monetários, a empresa pode disponibilizar ao cliente informações sobre suas funcionalidades digitais e como isso pode melhorar o jeito que eles fazem negócio. As empresas precisam identificar pontos de frustração do consumidor ao longo da jornada do cliente e atacá-los com a digitalização. Existem pontos fracos que são inerentes a interações físicas, sobretudo no que se diz respeito às suas ineficiências. Uma das principais causas de frustração são as longas esperas ou filas nos pontos de contato físico. Processos complicados também geram desorganização e perda de, eu acho que é interesse, quer ver? Perda de tempo. Perda de tempo do cliente. Para o consumidor em busca de uma solução rápida e direta, a digitalização pode substituir algum desses processos. Além disso, a interação humana aumenta o risco de falha no serviço. Incompetência do pessoal, respostas fora do padrão, hospitalidade deficiente são algumas das principais reclamações. À medida que esses problemas na linha de frente ficam mais evidentes, sobretudo quando há um aumento de escala da empresa. A disponibilização de um canal digital alternativo pode estimular uma mudança de comportamento. Número 3. Recrie no digital as interações físicas ideais. Nos casos em que a interação entre seres humanos gera valor e continua desejável, as empresas podem utilizar a comunicação que o digital possibilita. O cliente pode se conectar com uma equipe de linha de frente que pode estar trabalhando em qualquer lugar por meio de uma plataforma de videoconferência. Entre os exemplos está o video banking nos serviços financeiros e as consultas virtuais de telemedicina. Essa abordagem reduz os custos e ao mesmo tempo mantém os benefícios dos pontos de contato humanos. Uma abordagem mais avançada é o uso de chatbot, que pode substituir uma equipe de linha de frente para as demandas de consultas mais básicas. Eu detesto chatbots. Hoje, assistentes virtuais com tecnologias de voz são capazes de responder a perguntas simples e executar ordens. Apesar de algumas limitações, a tecnologia de processamento de linguagem natural, a PLN, já possibilita conversas naturais. Possibilita não. É bem ruim, bem limitado, chato pra caramba. Pra mim, chatbot só serve pra você falar com o humano. Eu acho que tinha que ter uma opção, tipo assim, deseja falar com o ser humano? Digite 1. Lá, aí alguém te atendia. Falava, e aí, irmão, qual foi? Estratégias de montagem de estrutura digital. O desafio para as empresas nos quadrantes obsoletos e orgânicos é montar uma estrutura que cuide das necessidades dos clientes digitais. As empresas precisam investir em uma infraestrutura digital, hardware, softwares e sistemas de TI, que será a base da entrega da experiência digital do cliente.
Ao final, elas precisam reforçar a capacidade de organização, que inclui uma expertise digital, competências e uma cultura ágil. Número 1. Invista numa infraestrutura digital. As empresas precisam começar a investir As empresas precisam começar seu investimento digital, montando uma infraestrutura de dados para os seus clientes. A digitalização abre portas para muitas táticas novas, com a personalização e o marketing preditivo, mas o fundamento dessas táticas é uma compreensão veloz e dinâmica do cliente. As empresas necessitam, portanto, de tecnologia para gerir e analisar grande quantidade de dados em tempo real. As empresas também precisam transformar seus processos. Digitalizar não é apenas automatizar as operações já existentes. Muitas vezes é preciso fazer uma reengenharia de todo o negócio para adaptá-lo à nova realidade digital. Além disso, as empresas imigrantes digitais acumulam ativos físicos que necessitam de digitalização. Com a conexão digital desses ativos por meio da internet das coisas, eles se valorizam. As empresas podem utilizar edifícios inteligentes como frotas inteligentes para entregar uma experiência verdadeira unicanal. Número 2. Desenvolva... sabe o Omnichannel de StoryLabs? É unicanal em português. Legal. Existe, eu não sabia que existia. Número 2. Desenvolva a experiência digital do cliente. Na era pós-pandemia, as empresas têm uma selva aqui do lado, tá, gente? Vocês desculpam que a gente mora aqui perto de uma selva e tem onça, periquito, assembleano, tem de tudo. Na era pós-pandemia, as empresas que conseguiram criar uma experiência digital para o cliente vão prosperar. A digitalização não pode ficar restrita à interação básica com o cliente. Deve, em vez disso, ser abrangente, acontecendo em todos os pontos de contato, do marketing às vendas, passando pela distribuição, entrega do produto e assistência técnica. Em todos esses pontos de contato digital devem estar sincronizados em uma única experiência para o cliente. Mais importante que isso, porém, é a necessidade de se repensar a própria maneira de criar valor ou, em outras palavras, como gerar receita a partir da experiência do consumidor. A realidade econômica é inteiramente diferente de uma empresa digital para outra. As empresas precisam levar em conta modelos de negócios que vêm surgindo como o sistema de assinaturas, que transforma tudo em serviço, as plataformas de e-commerce e outros modelos sob medida. Número 3. Estabeleça uma organização digital robusta. Talvez o fator mais crucial para determinar o êxito da transformação digital seja a própria organização. É preciso empoderar os funcionários com ferramentas digitais para que trabalhem remotamente e colaborem virtualmente entre si. Nas empresas tradicionais que estão passando pelo processo de transformação, é preciso integrar novas ferramentas digitais com os sistemas de TI existentes. Para acelerar o processo de aprendizado na organização, as empresas precisam recrutar novos talentos digitais, como cientistas de dados, designers de experiência dos usuários e arquitetos de TI. Elas também precisam focar na cultura, que é muitas vezes o principal obstáculo para transformações digitais. O que elas precisam é construir uma cultura ágil com rapidez experimental e colaboração permanente entre as áreas gerenciais e os talentos digitais. Estratégias para reforçar a liderança digital. Diante da expectativa cada vez maior do cliente, as empresas do quadrante onipresente não podem ficar paradas. Como as outras estão reduzindo a distância, essas empresas estão sob pressão para elevar o sarrafo. Os clientes digitais, a geração Y e Z, já não se satisfazem mais com o básico. As empresas precisam agregar tecnologias avançadas, chamadas de Next Tech, ao consumidor final. A nova CX, que é Customer Experience, saca? Número 1, adote a Next Tech. Para as empresas onipresentes, o marketing de conteúdo nas mídias sociais e as plataformas de e-commerce são considerados fator de higiene.
sem os quais elas não conseguem competir. Para ir além, as empresas precisam adotar tecnologias mais avançadas antes que se tornem concorrentes. Elas devem cogitar o uso de inteligência artificial para turbinar ações de marketing. Um exemplo é o uso de tecnologia de processamento. Eu vou tossir. Eu tossi. Um exemplo é o uso da tecnologia de processamento de linguagem natural para empoderar os chatbots e assistentes de voz. Uma combinação de inteligência artificial, biometria, sensores e internet das coisas pode ajudar as empresas a entregar um ponto de contato físico movido à digitalização, que seja ao mesmo tempo personalizado para cada indivíduo e contextual no momento exato da interação. O emprego da realidade aumentada e da realidade virtual podem dar mais tempero a campanhas de marketing e a exploração do produto. São tecnologias que podem ser decisivas e é responsabilidade dos líderes digitais atuar como pioneiros. Para uma discussão mais detalhada, lá capítulo 6. Estou lendo aqui ainda, no capítulo 6 como? No capítulo 5 ainda. Número 2. Introduza a nova CX. Uma jornada sem atrito é um sonho de todo consumidor. No passado, a passagem do offline para o online e vice-versa costumava ser sofrida, pois os pontos de contato não eram conectados e permaneciam isolados. O cliente não era reconhecido instantaneamente e tinha que ser representado, e tinha que se reapresentar toda vez que passava de um canal para outro. Isso é muito chato, muito chato. Toda vez que você entra, você tem que colocar o e-mail, o telefone e confirmar código. E vontade de chutar o computador. Com a digitalização, a experiência do cliente sem atrito, em que o valor total gerado é maior que a soma das partes, pode enfim se tornar uma realidade. Essa é a nova CX. As empresas devem se concentrar em entregar a nova CX em 3 níveis distintos: o informativo, o interativo e o imersivo. Toda vez que o cliente buscar uma resposta, desejar uma conversa, cercar-se de experiências sensoriais, as empresas devem estar prontas para entregar mais informações sobre a nova CX, podendo ser... Capítulo 6. A Next Tech. É hora da decolagem das novas tecnologias humanoides. Durante a Segunda Guerra Mundial, os alemães é ótimo. Os alemães usaram intensamente a máquina Enigma para criptografar comunicações militares. Interceptar e decodificar essas mensagens permitiria aos britânicos e aos aliados antecipar os movimentos das forças alemãs. Para evitar mais baixas na guerra, um grupo de cientistas correu contra o tempo para decifrar os códigos militares, criando uma máquina chamada de The Bomb. Depois de várias tentativas para treinar a máquina, acabaram conseguindo. Um dos cientistas era Alan Turing, um matemático considerado um dos primeiros a pensar em inteligência artificial. O objetivo pessoal dele era criar uma máquina capaz de aprender pela experiência, preparando o terreno para aprendizados da máquina. Não falaram aqui, mas você consegue acompanhar tudo isso num filme chamado O Jogo da Imitação, com Benedict Cumberbatch, não sei falar o nome dele, é o Doutor Estranho. Um filme incrível, incrível. De modo similar ao daquela forma precoce de inteligência artificial que ajudou os aliados a vencer a Segunda Guerra Mundial, as tecnologias vão empoderar as empresas e permitir que façam coisas antes impensáveis. A Next Tech, tecnologias que serão concorrentes na próxima década, será a base do marketing 5.0. Ela liberta as empresas de antigas limitações. As tarefas repetitivas e aborrecidas que costumam causar erros humanos podem ser automatizadas. As tecnologias podem ajudar as empresas a superar obstáculos geográficos. O uso do blockchain aumenta a segurança em setores nos quais dados são sensíveis, como serviços financeiros. O uso da robótica e da internet das coisas reduz a necessidade de recursos humanos em ambientes de alto risco. Por exemplo, a Amazon tem robozinhos que trabalham nas prateleiras em espaço confinado, que o pessoal desmaiava lá, tá ligado?
Aí o robozinho vem, pega a caixinha, coloca lá, quando compra, ele vem um robozinho bem louco, pega assim, vai lá. É mais engraçado. No entanto, o mais importante é que a Nextech possibilita a abordagem mais humanista do marketing. As realidades aumentadas e virtual e a realidade mista permitem que as empresas façam o cliente visualizar suas ofertas. Por exemplo, no ramo imobiliário, sensores e inteligência artificial, é a quarta vez que ele dá esse exemplo nesse livro, permitem às empresas personalizarem o conteúdo como em painéis publicitários com reconhecimento facial. A viabilização da Nextech. É importante observar que grande parte da Nextech foi inventada há mais de um século atrás. A inteligência artificial, o processo de linguagem natural e a robótica programável, por exemplo, existem todos desde os anos 1950. As pesquisas iniciais sobre reconhecimento facial começaram na década de 60, mas por que só recentemente eles começaram a crescer? A resposta reside na tecnologia possibilitadora, que não eram tão poderosas como hoje. Os computadores não eram tão potentes e o armazenamento de dados ainda era caro e exigia espaço. Vocês já viram aquela foto na internet de um cartão de memória de 1 GB e um caixote gigantesco de 100 mega que era de absurdo. Tralalá, tralalá, tralalá. A ascensão da Nextech foi viabilizada de fato pela maturidade de 6 possibilitadores: potencial computacional, software de código aberto, internet, computação na nuvem, aparelhos móveis e big data. Potência computacional. À medida que a tecnologia progride, demanda um hardware mais poderoso, porém mais eficiente em termos de custo. O crescimento exponencial da potência computacional, em especial as eficientíssimas unidades de processamento gráfico, as GPUs, possibilitou a operação de tecnologias altamente consumidoras de energia, como a inteligência artificial. Avanços na tecnologia de semicondutores e o encolhimento dos processadores significam mais poder e menos consumo de energia. Isso permite que as máquinas de inteligência artificial sejam pequenas em locais e locais, empoderando aplicações que necessitam de respostas em tempo real, como nos carros autônomos ou nos robôs. Aqui tem um diagrama bonitinho de Nextech, bem cuticute. Está aqui software de código aberto, internet, computação nas nuvens e tralalá. Big Data. Software de código aberto. Para rodar um hardware poderoso é preciso ter um sistema de software igualmente robusto. Antes, o desenvolvimento de um software de inteligência artificial demorava anos. É na aceleração desse processo que o software de código aberto desempenha um papel relevante. Tendo adotado o trabalho colaborativo, grandes empresas como Microsoft, Google, Facebook, Amazon e IBM vêm abrindo a fonte de seus algoritmos e pesquisas de inteligência artificial. Isso leva ao aperfeiçoamento e melhorias mais rápidos dos sistemas, realizados por meio de uma comunidade mundial de desenvolvedores. Modelos de código aberto semelhantes têm uso em robótica, blockchain e internet das coisas. Internet. Provavelmente a mais revolucionária tecnologia já inventada tenha sido a internet. A convergência entre as redes domésticas e fibra FTTH e a tecnologia 5G sem fio atende uma demanda cada vez maior por conexão de banda larga. A internet conecta não apenas bilhões de pessoas, mas também máquinas. Também é o fundamento de tecnologias relacionadas à rede, como a internet das coisas e o blockchain. Tecnologias interativas, como realidade aumentada e realidade virtual. E assistentes de voz também são fortemente dependentes da internet de alta velocidade, uma vez que demandam uma rede de baixa latência para funcionar corretamente. Tipo o Alexa, né? Alexa, bom dia. Bom dia da cultura no Japão. A data foi criada no século XIX em homenagem ao imperador Meiji, e neste dia, há mais pessoas vestindo kimono e mais cerimônias de casamento no estilo tradicional do Japão. Se quiser... Alexa, desliga.
Computação na nuvem. Outro importante possibilitador é a computação na nuvem. O acesso compartilhado a sistemas informatizados, em particular software de armazenamento na web, o que permite usuários trabalhar remotamente. A pandemia e o trabalho remoto que ela impôs tornaram a computação na nuvem mais crucial para empresas. Aquelas que usam computação na nuvem não precisam investir em hardware e software caros para rodar aplicações complexas com inteligência artificial. Em vez disso, a praxe é assinar serviços que usam infraestrutura compartilhada, oferecida por provedores de computação na nuvem. Isso dá às empresas a flexibilidade para aumentar a escala da assinatura na medida do aumento da necessidade. E como os provedores atualizam constantemente sua infraestrutura, as empresas não precisam se preocupar em estar em dia com a última tecnologia. 5 grandes atores da inteligência artificial também dominam o mercado de computação na nuvem: Amazon, Microsoft, Google, Alibaba e IBM. Aparelhos móveis. A tendência da computação distribuída foi possibilitada pelo desenvolvimento dos aparelhos móveis. A evolução da computação móvel foi tão intensa que smartphones avançados de hoje são tão poderosos quanto o computador e desktop da era de anos atrás, o que faz deles o principal aparelho que a maioria das pessoas usa para computação e acesso à internet. A possibilidade dos aparelhos facilita a mobilidade, o que por sua vez aumenta a produtividade em deslocamento. Também permite a entrega distribuída de experiência do cliente. Hoje, os smartphones são robustos o suficiente para permitir reconhecimento facial, assistência de voz, realidade aumentada, realidade virtual e até impressão 3D. Meu celular não imprime 3D. Big Data. O Big Data atua como peça final do quebra-cabeça. A tecnologia de inteligência artificial exige um volume maciço e ampla variedade de dados para que a máquina seja treinada e o algoritmo seja progressivamente aprimorado. Isso é propiciado pelo uso diário de navegadores na web, e-mails, redes sociais, aplicativos de mensagens, principalmente em telefone e celular. Os dados externos complementam os dados internos e a transação, gerando padrões comportamentais e psicográficos. Olha, psicográficos existe. Eu vi isso na live ontem, achei que psicográfico é aquele negócio de tampar o rosto e ficar escrevendo assim. Legal. A melhor coisa em relação aos dados, com base na internet, é que, ao contrário dos dados de pesquisa de mercados tradicionais, eles podem ser coletados online em tempo real e na escala desejada. Além disso, o custo do armazenamento de dados vem caindo e a capacidade vem aumentando em ritmo rápido, facilitando a gestão de grandes volumes de informações. A disponibilidade e o custo acessível das 6 tecnologias interrelacionadas estimulam o laboratório das universidades e de empresas a explorar a próxima fronteira. Permitem que tecnologias avançadas, antes adormecidas, atinjam a maturidade e sejam adotadas em grande escala. Como reimaginar empresas com a NextTech? O ser humano é único, dotado de uma capacidade cognitiva sem igual. Somos capazes de tomar decisões difíceis e resolver problemas complexos. No entanto, o mais importante é que somos capazes de aprender pela experiência. Alguns de nós, tá? Nem todo mundo. Tem gente que faz a mesma merda todo dia e continua. No entanto, o mais importante, nosso cérebro desenvolve suas competências cognitivas por meio do aprendizado contextual, a aquisição de conhecimento, a avaliação da relevância com base em nossas experiências de vida e desenvolvimento dos pontos de vista holístico. O jeito humano de aprender também é extraordinariamente complexo. O ser humano recebe estímulos de todos os 5 sentidos. Usamos a linguagem verbal e indicação visual para ensinar e aprender. Nossa percepção do mundo é reforçada pelo tato, olfato e paladar. Também recebemos treinamento psicomotor, por exemplo, para aprender a escrever, andar e executar outras habilidades motoras. Todo esse aprendizado é um processo que se estende por toda a vida. Em consequência, o ser humano é capaz de se comunicar, sentir e deslocar com base em estímulos ambientais.
Há muitos anos os cientistas se especializam em tecnologias e têm uma obsessão por replicar habilidades humanas com máquinas. Bom, gente, vou encerrar nossa leitura aqui de hoje, tá? Aprendemos bastante coisa, muita coisa interessante, algumas reflexões. Eu mandei indiretas, se você não entendeu a indireta, é porque a indireta não era para você. Eu espero você aqui amanhã com mais um episódio da leitura do nosso livro, que infelizmente está chegando no final, tá? Tô gostando bastante, apesar de algumas repetições. É o vento. Algumas repetições. Está sendo bem legal a leitura desse livro. Bom, estamos lendo aqui Marketing 5.0 do Philip Kotler, Tecnologia para a Humanidade. Bom, espero vocês aqui amanhã. Se você perdeu o começo dessa live, ela vai ter reprise lá no nosso canal do YouTube. O link está na bio, tá? Como sempre eu falo para vocês, agora é só colocar em prática o que você aprendeu nesse vídeo. Vai para cima e um beijo lá naquele lugar. Valeu, pessoal. Até amanhã.